Vou entrar aqui direto num papo retíssimo, mas reto assim, direto, né? E eu vou tocar no ponto que é o ponto principal. Qual é o principal erro estratégico das organizações hoje? Qual é o principal erro estratégico da sociedade hoje? Nosso principal erro estratégico é filosófico. Aí você vai falar filosófico, filosófico. O que é isso? A gente está vivendo um período conturbado de grandes mudanças. Quando você tem grandes mudanças, essas grandes mudanças, elas esbarram em duas coisas. A percepção das realidades que você tem, e esse é o problema das organizações tradicionais, a percepção da realidade que elas têm e a nova realidade que está surgindo aqui. Então essa nova realidade, na verdade, ela não é uma nova realidade. São fatos que já existiam antes, são forças que existiam antes que eram desconhecidas. Elas fazem parte da sociedade, elas fazem parte do humano, mas elas estavam adormecidas. Então, quando elas aparecem, o que a gente tem aqui é o seguinte: essa percepção da realidade não consegue ver essas novas forças, não consegue entender essas novas forças e não consegue administrar essas novas forças e perceber como gera valor com essas novas forças. Então, o que acontece? Acontece, a crise que a gente está vivendo é uma crise de percepção. Só isso. Você tem um modelo antigo de se fazer dinheiro, de se fazer negócio, de se ganhar, né? E você tem um outro modelo que está surgindo, uma outra estrutura da sociedade, que as pessoas que faziam dinheiro, que sabiam fazer negócio, não estão conseguindo entender. Então, o que você tem? Você tem um gap entre o modelo, né, de como se fazia dinheiro antes, e você tem novas forças que surgiram. Essas novas forças que surgiram, né, elas não são forças externas, né, não são ETs que aconteceram, não, simplesmente eram forças que estavam adormecidas e que não surgiram. Então essa questão, e o principal erro grosseiro que a gente está vivendo estratégico, é que a gente tem hoje novas forças que são muito sofisticadas e as organizações tradicionais, em função do problema, né, da gente estar intoxicado, né, de viver uma estabilidade, né, tanto de inovação quanto de ideias bastante forte, em função do ambiente cognitivo passado, a gente está tendo dificuldade de entender. Então, uma coisa fundamental para a gente dar essa guinada, para a gente poder dar o salto de qualidade, são dois autores que eu vou trabalhar com vocês. Estão eles aqui, ó. Esses dois caras aqui, ó. Esse cara aqui, o Pierre Levy, esse cara aqui, o McLuhan. O McLuhan primeiro, que for falar de televisão, e o Pierre Levy, que já vai falar de internet. O que esses caras trazem? Esses dois caras, né, eu diria que esse e outros caras, outras pessoas, eles têm a grande sacada. Qual é a grande sacada? Que eu considero que igual a mesma ideia que a gente teve de percepção da realidade quando Darwin falou da evolução da espécie e quando Freud disse que existiu o inconsciente. Né? Qual é a mudança que eles estão falando? O que eles estão dizendo que é diferente? Eles estão dizendo o seguinte: olha, a gente tem que perceber o seguinte, que o homem, o ser humano, é um ser tecnológico. Você não pode pensar a espécie humana sem tecnologia. A tecnologia condiciona o ser humano. E não só o ser humano condiciona a tecnologia. Ou seja, a tecnologia não é neutra. Se a gente tem essa ideia, que é uma discussão filosófica mais ampla, se a tecnologia condiciona o ser humano, se a gente tem tecnologias novas, no caso as tecnologias cognitivas, o que acontece? Essas mudanças que estão acontecendo, elas estão vindo de fora para dentro e alteram completamente a sociedade. Então o que a gente está percebendo? Isso a gente vai ver ao longo do tempo, e isso é uma questão filosófica que vai fazer com que a gente consiga entender esse mundo que a gente está entrando. Mudanças radicais nas tecnologias cognitivas. E tecnologias cognitivas que descentralizam as ideias, elas mudam completamente a sociedade. Elas mudam a forma de fazer negócio, elas mudam as formas de fazer a gestão, elas mudam a forma de representação política, social, econômica, etc. Então, o que acontece? A gente está nessa guinada civilizacional. Isso só pode ser entendido se a gente fizer uma revisão filosófica de entender que as tecnologias, de maneira geral, influenciam o ser humano e as tecnologias cognitivas influenciam muito mais. E ainda mais, as tecnologias cognitivas reintermediadoras que descentralizam as ideias são bombas de hidrogênio na sociedade humana, que fazem uma mudança radical em tudo. Então, se você não incorporar isso dentro do seu planejamento estratégico, não colocar isso de uma maneira séria, como uma obrigação de mudança, você está simplesmente fora do mundo que está chegando. É isso. Se você gostou, curta o canal, pergunte, fale, comente. Obrigado.